tive facilidade para falar. Nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Eu insisti bem. Aqui já é uma deixa para a gente. Interessante que, um tanto quanto estranho, Deus chamou um homem para ser profeta e para ser líder. Qual é a maior ferramenta do profeta? É a fala. E qual é a maior ferramenta também do líder? É a voz. Aqui já faz com que a gente pense a respeito de que Deus está chamando, então, Moisés para se tornar um grande líder e um profeta, sendo que ele se posiciona falando da sua limitação. Continuando no 11. Então, disse o Senhor: quem me ouviu? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou forma cega? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés, então, ele se posiciona diante de Deus, diante do chamado, dizendo: Senhor, não sei e não posso. Eu não sei como você tem se posicionado diante de Deus, quando você olha para as suas limitações e as suas perseguições, aquilo que te falta. Mas Deus, nessa manhã, ele tem algo poderoso, que nunca será a condição humana, nunca será a capacidade humana, e nunca será aquilo que impede você de realmente viver aquilo que Deus, para aquilo que Deus chamou. E ele cumpra o propósito que ele tem na sua vida. Talvez você não consiga compreender e entender que você tem um propósito. Mas essa manhã, como profeta de Deus, eu te asseguro, você foi construído e criado com um propósito. Diga: eu tenho, eu tenho um propósito. A questão é que você não tem identificado o propósito ainda, apesar de Deus ter falado várias vezes a respeito do propósito. Mas nessa manhã, Deus já está te impulsionando para você realmente ver algo grande dele. Se você quer comigo, diga amém. Amém. Diga assim: a minha condição não é impedimento para Deus cumprir um propósito sobre a minha vida. E Deus, então, sabe o que ele fala para a gente? Deus, de uma forma muito clara, ele nos revela, ele nos fala que será por mim, através de mim e por mim mesmo, que nós seremos transformados por ele. Por vezes a gente para nas nossas limitações, e aí vem uma questão até tanto quanto emocional, a respeito dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas frustrações, das decepções. Mas Deus, pela manhã, ele quer te impulsionar para mais próximo dele e viver o propósito que ele tem para a sua vida. Talvez você não consiga enxergar em você nenhuma capacidade, nenhuma qualidade, mas você só está aqui nessa manhã que você ouviu um chamado. E é esse chamado que vai te impulsionar para você fazer com que as coisas de Deus aconteçam na sua vida e ao redor de você. Moisés, presta atenção, Moisés, ele era um homem mais bem preparado, posicionado e bem relacionado naquele momento daquela estação. Ele era bem relacionado dentro de Faraó, filho por adoção da filha de Faraó. Moisés conhecia todos da corte, ou seja, Moisés ele tinha um bom relacionamento, estava bem relacionado, bem posicionado, ele era príncipe da corte. Moisés ele era bem preparado. Entre os hebreus, ele era a pessoa que mais tinha capacidade intelectual e de instrução. Moisés, ele estudou na melhor escola que tinha. Moisés ele teve conhecimento de língua, de sociologia, de filosofia, de estratégia de guerra, de ataque, de defesa. Moisés ele tinha conhecimento político. Então, Moisés, entre os hebreus, ele era o mais preparado, o mais qualificado. Mas Deus ele pega essa experiência de Moisés, de ser preparado, posicionado e relacionado, bem relacionado. Ele faz com que ele
seja transformado. Mesmo ele sendo a pessoa mais preparada, mais qualificada para libertar o povo hebreu, ele tinha algo dentro dele, que foi aquilo que ele ouviu de Deus. E nesta manhã, eu não sei qual é a situação, eu não sei o quanto você já se preparou, mas o que eu sei é que, como Moisés, ele demorou 40 anos para ser preparado no Egito, para depois ter uma experiência. Eu não sei o quanto você já se preparou, eu não sei o quanto você já ouviu ou já se colocou à disposição. O quanto você já estudou, já leu, o quanto você já fez, já realizou. Mas Deus tem uma experiência, tem experiências ainda para viver com você. Deus, então, ele pega Moisés com toda aquela experiência e leva Moisés para o deserto. Moisés, ele é eliminado depois de 40 anos de experiência pesada em tudo aquilo que fazia parte como um príncipe dentro do palácio. Um dia ele pensa na sua família e sai do palácio e vai até onde estava a sua família de sangue, e onde estavam os seus companheiros de fé, onde estava o seu povo hebreu. E ali, quando ele vê um dos seus sendo humilhado e sofrendo, ele mata o egípcio. E quando ele mata o egípcio, ele rompe tudo aquilo que ele tinha como principado dentro do palácio. Moisés então passa a viver durante 40 anos no deserto. Interessante que, depois desses 40 anos, Deus ele chama Moisés para o alto do monte Horebe, para viver uma experiência. Então Moisés, de 40 anos no palácio, aprendendo tudo, toda a informação que tinha para somar sobre a sua vida, para se tornar um príncipe. Depois Moisés vai para o deserto, e no deserto é desconstruído toda uma cultura. E quando essa cultura foi desconstruída, Deus chama Moisés para o alto do monte, para que ele possa viver algo maior. Eu não sei qual tem sido a sua preocupação em adquirir conhecimento, ou experiência, ou base de solador. O que eu sei é que nesta manhã, Deus está te dando uma oportunidade para te chamar para algo maior. Sabe o que Deus faz com a gente? Deus desconstrói as nossas teologias, os nossos pensamentos, aquilo que nos empolga, aquilo que nos diverte, aquilo que nos seduz, aquilo que nos atrai, para que a gente possa viver algo maior dele. E é o que Deus tem para nós nesta manhã. Ele quer te tirar de uma vida, talvez, de comodismo, ou de conforto, ou de uma instabilidade que realmente você não é tão estável assim, para que você possa ter uma experiência para algo maior. Eu não sei de Deus esta manhã. Ele precisa de desconstruir toda a sua religiosidade ou todos os seus questionamentos que não têm agregado e somado em nada. Porque Ele quer que você tenha uma experiência semelhante que Moisés teve no alto do Monte Horebe, na sarça ardente, para que você possa ter uma experiência maior. Quem quer comigo? Diga amém. Deus, esta manhã, Ele tem algo especial para a tua vida. E eu creio que Deus é poderoso para te tirar de uma condição e te levar para algo maior. Se Deus, então, chama Moisés como príncipe para libertar o povo hebreu, quem libertaria o povo hebreu? O príncipe Moisés. Mas quando Moisés, então, tem essa experiência de desconstrução de cultura no deserto, ele volta para o Egito, ele volta como pastor, ele volta como alguém que trabalhou de uma forma árdua, alguém esquecido no campo, que trabalhava para o seu sogro. E quando ele volta para o Egito, e liberta e tinha um povo, aquele tempo de escravidão, que leva em direção à terra prometida, não era mais o príncipe Moisés, mas era assim, alguém desconstruído e vivendo o chamado de Deus. E nessa manhã Deus tem, para mim e para você, algo tão forte, tão poderoso, porque eu não sei como Ele vai fazer, como Ele já está fazendo, desconstruindo as suas ideias, ideologias, o que eu já disse, para te levar para realmente uma experiência onde o nome dele será engrandecido em todo o tempo. Por isso, por vezes, Deus não nos usa quando nós estamos na nossa melhor versão.
Mas Deus, ele acaba nos usando quando nós estamos numa situação mais precária. Você já teve experiência, você estava bem, de cabeça, de disposição, de saúde, de gana, de relacionamento. E hoje, talvez a sua condição é uma condição apertada, vivendo debaixo de pressão, de dúvida, talvez com medo, com insegurança. E você está ouvindo convite para se mover, para se entregar, para se lançar. Você diz, puxa vida, eu já não fui convite tão bom na minha vida. Por que eu não me batizei nas águas santas? Por que eu não fiz, sabe, tanta coisa para o reino antes? Porque Deus precisava que você conseguisse construir para que você, então, viesse reconhecer que é Ele, que é com Ele, que é também para Ele. Diga assim, ó, viver, começa difícil, fica impossível, aí Deus faz. Vamos de novo. Fala, em nome de Jesus. Coragem. Diga assim, viver, começa difícil, fica impossível, aí Deus opera. Então, se você estiver na sua pior fase, na fase mais crítica, de dúvida, de medo, de segurança, depressão, tristeza, rejeição, abandono, dívida, doença, essa é a hora de Deus viver, fazendo com que você viva o maior milagre na sua vida. Deus leva o difícil para você. Diga assim, Deus leva o difícil para o impossível. Pastor, o difícil é impossível. Que Deus te opera o maior milagre na nossa vida quando nós não encontramos mais saída. Quando nós olhamos para o lado, não tem ninguém, olhamos para cima e parece que o céu está fechado, olhamos para baixo, só vemos um fundo, um buraco sem fundo. Este é o momento que Deus opera em nós. E se você estiver no seu momento mais difícil, no momento desesperador, onde parece que a oração não sobe, bate no fundo, ou não toca, você se sente sozinho, rejeitado, abandonado. Este é o momento de você viver o maior milagre da sua vida, se você crer que diga amém. Você já está tudo difícil, vai ficar pior. Mas é muito pior porque Deus opera um milagre. Porque por vezes, quando está difícil, a gente trabalha um pouco mais, a gente ora um pouco mais, a gente fala um pouco mais, a gente dorme um pouco mais, complementa mais e melhora. Mas aí não é Deus que vai ser glorificado, não é Deus. Você acreditou no remédio, na sua posição, no seu ânimo, na sua vontade. Mas quando a gente está vivendo o impossível e o milagre acontece, esses dias eu lembrei uma questão de tratar de fazer a consulta dos documentos do carro, né? O carro da moto que eu tenho, um susto. Ou seja, não sabia que já era difícil, ficou impossível. Agora nós estamos no tempo por um milagre. Para Deus a condição de regularizar tudo o mais rápido possível. Ou seja, a gente vive em circunstâncias, situações que por meio está difícil. Mas Deus opera no impossível. Diga Deus, algo diga Deus, opera um milagre no impossível. Moisés, sendo libertador, quando ele era príncipe, já seria difícil. Mas sem um pastor, num campo, vivendo durante 40 anos no deserto, seria impossível. Mas Deus operou um milagre no meio impossível. Lembra da história de Gideão e os 300? Uma outra experiência pesada. No livro de Juízes, no capítulo 7 em diante, fala então a respeito de Gideão. Ele tinha um exército a enfrentar de 135 mil homens. Mas só que Gideão tinha 32 mil. Só olhando para os números de 32 para 135, já era algo muito difícil. Mas não foi o difícil que Deus operou o milagre. Diga, foi o impossível. Juízes 7, 2 diz assim: e o Senhor disse a Gideão: você tem 20 vagas, você tem 35. Agora você tem 32. Aí Deus fala para Gideão: você está folgado, você está de boa. Tem muita gente com você. Diz assim, Juízes 7, 2, e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar mediante suas mãos.
a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. A questão do mundo já era muito grande. É difícil. Mas Deus queria atuar no meio de Gideão, numa condição impossível. Deus, essa manhã, está se revelando a você de uma forma tão forte, tão poderosa, que é meio impossível. Talvez você está dizendo, pastor, eu estou vivendo no meu limite, eu estou vivendo no impossível. Eu olho para os lados e só vejo problema, dificuldade, e parece que os problemas, eles surgem, eles brotam. Eu vejo um, já vem outro, e quando eu termino o outro, tem uma fila de 3, 4 querendo chegar, e quando eu acabo esses 3, 4, já tem mais um gritando, eu estou chegando, se prepara. Talvez você está vivendo assim, tem uma boa notícia para te dar. Se é o tão impossível, é este momento que Deus estava esperando para operar e você viver o maior milagre da tua vida, se você quer dizer amém. A pessoa só sabe, você vai viver, diga, você vai viver o maior milagre da tua vida. Pergunta para ela se ela crê. Não, você não vai, se você quer, você vai viver. Porque por meio de Deus, para o mundo impossível, para ele viver o milagre. E é nessa condição, então, que você pode ver, você vai declarar que você venceu por ele. Porque se você está vencendo tudo impossível, você pode dizer que você venceu. Muitas pessoas dizem, né? Eu venci, eu fiz, aí Deus vai enriquecido no seu meio. Deus é o ser mais generoso do universo. Deus é o ser mais generoso do universo. Deus, ele compartilha, diga algo, compartilha. O seu poder, Deus, ele compartilha seu poder, sua graça, seu amor, sua prosperidade, sua sabedoria. Deus compartilha o que ele tem com a gente. Por isso, nesta manhã, você está nesse culto que é um culto compartilhado. Talvez você se sente tão fraco, tão sozinho, tão excluído, tão rejeitado, tão inteiro, tão insuficiente. Mas ele compartilha o poder, a sabedoria, a sua graça, o seu amor, a sua prosperidade com a gente. Só tem uma coisa que ele não compartilha com a gente. Diga algo. A sua glória. Só a glória dele que ele não compartilha com a gente. E partilha então esse princípio que ele só não compartilha a glória dele com a gente passa a entender que tudo que acontece, que nos impulsiona para algo maior, para algo grande, o nome dele tem que ser engrandecido. Então não se assuste. Se as coisas estavam difíceis e agora elas estão impossíveis. Teve Moisés, teve Gideão, mas eles venceram, eles prevaleceram. Então, por mais impossível que seja, este é o momento então que Deus, ele escancará o poder dele sobre você para que você viva o maior milagre da tua vida. Quem quer comigo isso? Deus, então, quando ele chama Moisés ali ele se posiciona, ele se questiona. Deus está chamando Moisés para algo que Moisés aqui ele expressa a sua maior limitação, a sua maior dificuldade, para que ele viesse usar a fala como um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ele vai usar para aquilo que você acha que é insuficiente para Deus. Às vezes a gente insiste com pessoas, sempre a gente voluntariar. Pastor, isso é aquilo. Pastor, eu não tenho tempo, não dá, eu estou corrido, não está tarefado, eu não tenho nada para fazer. Mas é nesse momento que Deus chama a gente. Sabe, se transforma. Tem muita gente precisando da tua palavra. Tem muita gente precisando do seu testemunho. Tem muita gente olhando para você, esperando só você se posicionar.
Já pensou Moisés com dificuldade de falar, tem que falar. Moisés com dificuldade para profetizar e ter que profetizar, para liderar e ter que falar e ser líder. Mas não é a condição de Moisés, é o poder de Deus que estava sobre ele. E Deus ele está falando com alguém nessa manhã, de uma forma muito especial e muito particular. E eu creio que você que está ouvindo a voz de Deus, essa chama de Deus no seu coração, é um momento para você se desconstruir das suas ideologias, dos seus pensamentos, que não têm te impulsionado para mais próximo dele, para realmente virar algo maior nele. Porque a sua vida, ela não está limitada às suas fraquezas. E a sua vida não será pautada nas suas habilidades. Entenda isso. Não é aquilo que você acha que não tem, e também não é aquilo que você acha que você tem. Porque a glória é para ele. Por isso, por vezes, as pessoas ficam desencontradas. As pessoas não conseguem pensar de uma forma clara onde elas querem ir. E tem pessoas que se acham mais do que os outros. Tem pessoas que se acham melhores que os outros. Mas isso não faz sentido para Deus. Porque não é por nós, é por Ele. E quando nós lançamos nas mãos do próprio Deus, Ele nos impulsiona, Ele nos encoraja. Você vai viver a graça e o poder que Deus já está liberando sobre a sua vida. Quantos de vocês estão aqui, vocês são pequenos? Bem, mas Deus vai operar um milagre grande na sua vida. Deus ele derramou o seu tesouro em um vaso de barro. Em um vaso defeituoso, frágil, limitado. Mas há um tesouro em você. Diga, na minha vida, há um tesouro depositado para Deus. Porque nesse vaso que Deus derramou sua excelência e seu poder. Então, por mais fraco, por mais pequeno que você se sinta, tem algo poderoso dentro de você. Diga assim, ó, não é o que tenho, não é o que sei, não é o que posso. Mas diga alto. É o que ele tem, é o que ele sabe, e é o que ele pode. Você pode falar de Jesus Cristo? Ele vai, ele pode tudo, ele sabe tudo. E ele tem tudo, para todas as coisas de Deus. E tudo isso ele compartilha com a gente de uma forma especial nessa manhã. Ele quer te tirar dessa posição. Talvez você tenha vivido, como o Gil lembrou agora há pouco, né? Se você tem uma boa desculpa para não se lançar, não use essa postura. Se lance. E Deus essa manhã está te convidando para você ter uma experiência maior com Ele. É na sua condição mais precária. É na sua condição mais precária. É na sua condição mais desfavorável. É na sua situação de impossível que Deus vai se transformar. Talvez você possa estar dizendo, pastor, não tem como. Moisés também disse que não tinha como. Para o próprio Deus. Deus ainda dá uma lapada em Moisés dele. Sou eu que fiz. Gideão também. Eles se posicionam tanto quanto assustados, porque era 135 mil, ele tinha 32 mil. Mas ele vence com 300. Para qual limitação você está olhando para a tua vida? Você tem impedido Deus de te levar para ter uma experiência maior. Pastor, eu ainda vivo um pecado. Sou dominado pelas minhas paixões, pelos meus desejos. Sou dominado pelo vício, pela pornografia, pelo jogo, pelo palavrão,
pelo ódio, pela briga, pela contenda. Ei, mas Deus está te convidando para você ter uma experiência maior com Ele, para você se ter transformado nele. E talvez o que tem te dominado não é maior do que o tesouro que ele já depositou em você. Talvez só está deslocalizado, mas Deus essa manhã está te organizando para você viver o maior milagre da sua vida. Se você quer isso, diga amém. Não é o que você tem ou o que você não tem, mas é na sua pior versão. Ele vai te mandar para algo maior. Se você quer isso, diga amém. Eu já estou terminando. E que nesta manhã vocês possam ter a plena convicção que Deus compartilha o que Ele tem de melhor. Deus compartilhou com Moisés. Deus compartilhou com Gideão. E Deus vai compartilhar com você aquilo que Ele tem de melhor. Ele só não vai compartilhar agora com você. E nesta manhã, se o seu posicionamento for pastor, eu estou naquele. Vem o pior do meio. Ei, sabe que não é o fim, mas é o momento de se revirar. As orações são difíceis. Ei, está difícil. Você ainda está oxigenando. Você ainda está vivendo. Deus vai te conduzir para um caminho diferente. Isso que Deus quer. Feche os olhos. Bota a mão em oração. Feche em oração. Para que Deus possa, através da tua vida, fazer com que o nome dele seja conhecido. Moisés, com limitação da fala, Deus levantou ele como líder e profeta. Gideão, com 300, venceu 135 mil. Não era deles, mas era quem havia chamado. Não é possível. Deus está dizendo, será por mim, através de mim, por mim mesmo. O nome dele será engrandecido. Pastor, está difícil, pastor, está difícil. Será que está difícil? Tanto quanto Moisés, uma nação presa como escravos no Egito. Deus iria levantar alguém com dificuldade de fala. Deus levantou. Que o povo saísse da escravidão e descendo em direção a batalha de Gideão seria praticamente impossível, mas Deus deu estratégia a Gideão. Com aqueles 300, ele venceu milhares de milhares. E ali em Israel, Gideão e aqueles soldados tiveram grande missão, só cresceram porque Deus estava com eles. Em meio à sua maior dúvida, em meio ao seu maior trauma, a sua maior frustração, a sua maior fraqueza, Deus nessa manhã já está trabalhando para que você viva o maior milagre. Você crê nisso? Põe as mãos no peito.